Boa noite oficial, no dia 24 de novembro, já olhando para o nosso calendário e fazendo uma espécie de contagem regressiva. Esta aula sobre o Dalton Trevisan é a segunda mais sentada nele, né? Mais ou menos a segunda, né? Talvez seja a primeira aula efetivamente centrada no Dalton Trevisan. Na semana que vem a gente continua com o Dalton Trevisan, mas vai entrar um pouquinho também da poesia da Helena Collodi. Então, vai ser 2 em 1. Tá? Algumas opiniões críticas do Dalton Trevisan, e hoje eu vou indicar alguns contos que já foram enviados, que são daquele que eu chamo o Dalton Trevisan crítico, e depois, junto com poemas da Helena Collodi, eu vou enviar também o texto muito curtinho, de meia página, que eu considero ser a crítica que ele faz. Eu considero não, enfim, é o que ele escreveu a respeito da Helena Collodi. Então, a gente está chegando mais próximo dos dias de hoje, de uma literatura contemporânea, e acabaremos vendo muito pouco dela, né? Mas na aula seguinte, do dia 8 de 12, a gente fala sobre o Leminski e sobre a Lucy Collin, e será o dia de vocês entregarem a segunda avaliação. A segunda avaliação consistirá numa análise, de preferência com análise de obra, mas será bem livre, vocês poderão escrever sobre qualquer autor que conecte com o tema literatura paranaense, que seja paranaense, tá? E, de preferência, claro, que seja possível estabelecer conexões com aquilo que foi visto nas aulas, mas é uma proposta mais livre do que aquelas sugestões da avaliação 1. Então, já vão pensando na avaliação 2, porque para dia 8 de dezembro não falta muito tempo para que chegue esse dia, né? Nosso último encontro vai ser no dia 15 de dezembro, com o feedback, já com as notas, né? E é o dia que vocês vão entregar a última das atividades que valem presença, dia 15. Se houver necessidade de exame final, conforme foi divulgado, vocês terão até o dia 22 de dezembro para entregar esse outro trabalho, nessa terceira avaliação. E quanto à atividade 7, né, que no dia de propor era na aula passada, se eu tivesse dado aula semana passada, mas acabei esquecendo de postar. Mas é simplesmente isto: analise um conto de Dalton Trevisan. E quando eu digo um conto de Dalton Trevisan, de repente pode ser um daqueles de uma linha só, porque ele considera haikais, mas também a gente pode considerar como contos. Às vezes ele deu essa denominação de haikai para aqueles textos curtíssimos. Então pode ser um conto extenso, pode ser um conto do crítico, pode ser um conto super lírico, pode ser algum da violência da guerra conjugal. Tá? Eu tentei, na seleção que eu fiz da obra do Dalton, variar bastante assuntos, temas, procedimentos e até os tamanhos dos contos. Né? Curiosamente, o mais extenso que eu peguei é relativamente recente, né? É um dos mais recentes. Maria, sua criada, mas, enfim, a variedade, a gente vai falar sobre tamanhos, temas e procedimentos na sequência desse autor tão, ao mesmo tempo, tão repetitivo e tão variado, que é o Dalton Trevisan. O comando da atividade 7 é simplesmente isso, se eu não me traio a memória, mas o conteúdo é esse: analise um conto de Dalton Trevisan em texto de aproximadamente 40 linhas. É isso que eu vou enviar, tá? Uma linha também para combinar com Dalton Trevisan. E isso é para atividade 7. Atividade 8, como vai ser para entregar depois da avaliação 2, fica surpresa para depois, lá mais para frente. Alguma pergunta sobre calendário? Ok. Então, vamos falar sobre Dalton, ou sobre Daltons. Como eu falei, eu tentei na seleção, demorei muito para fazer a seleção, porque não conseguia escolher
contos, não conseguia deixar de fora alguns que eu gosto muito, outros que eu talvez odeie, mas são extremamente significativos, né? É um autor, pelo menos para mim, sempre muito provocativo, muito instigante, né? Seja pela adesão ou pela rejeição, eu sempre acabo estabelecendo uma relação forte aí com os textos do Dalton Trevisan. E nisso foi difícil selecionar um conteúdo mínimo, e o que eu vou fazer hoje com vocês é ir acompanhando, comentando quase que um a um os contos que foram enviados para vocês, sempre pensando nessa progressão no tempo, nas idas e vindas que ele mesmo convida a gente, que ele nos convida a fazer quando ele retoma obras dele. Às vezes retoma só o tema ou algum procedimento, mas algumas vezes retoma personagem ou retoma lugares comuns da obra dele, né? Expressões que se repetem. Então, vamos ver se vai ser possível ir aprofundando alguma coisa, né? Desse conhecimento da obra do Dalton Trevisan, mantendo uma ordem cronológica. Eu sempre lembro do meu supervisor de pós-doc, que é o Joca Wolff, que é um dos principais leitores de Dalton Trevisan, embora tenha publicado pouco, mas dos acadêmicos que hoje em dia lidam com Dalton Trevisan, os mais importantes continuam desde bastante tempo sendo a Berta Waldman e o Miguel Sanches Neto, né, da UEPG, são os que mais escreveram e mais aprofundaram as análises sobre esse autor. Alguém que escreve poucas coisas, mas coisas bem certeiras sobre ele é o Arnaldo Franco Júnior, que muitos de vocês leram, né, para ler a comparação que ele faz entre o Valêncio Xavier e o Dalton Trevisan. E esse professor da Federal de Santa Catarina, que eu estou mencionando aqui, ele usa uma expressão muito engraçada para falar da nossa dificuldade de localizar os contos do Dalton Trevisan num emaranhado de textos, né, que se forma. A gente olha a prateleira da biblioteca que está com os textos, e uma daquelas minhas ali não fica cheia, não são tantos livros. Tá? E ainda considerando que ele se repete, a gente pensa, como é que a gente mistura tanto as coisas? É muito curioso isso, da síntese e da multiplicidade, do ir e vir dos textos, e por isso ele usa a expressão maçaroca. Né? Essa maçaroca de textos do Dalton Trevisan é isso. Né? Eu penso que eu estou falando de um conto mais antigo e, de repente, é o do livro mais recente. Tem umas coisas curiosas aí. Então, vamos seguir a cronologia, e até por isso eu enviei as capas, algumas, né? Em geral, não são as primeiras edições. Deixa eu ver se eu faço certo hoje, que ontem me deram mais uma dica. Vou compartilhar. Compartilhar. Tem que fechar algumas coisas, agora não dá mais. Não, assim não vai dar certo. Acho que eu vou ter que voltar para o método anterior. Não sei por que cargas d'água. Vou um por um. São 4 arquivos, a gente vai ver na ordem. Então, me digam se está visível. Sim, pronto. Isso que eu estava falando do aspecto gráfico, né? Teve alguns momentos que o Dalton continuou fazendo em relação aos livros, claramente o mesmo que ele fazia no Joaquim, de controlar o aspecto gráfico, de ser um pouco editor também da obra. Em outros momentos, nem tanto, né? E, infelizmente, não tem as primeiras edições da maioria dos livros, tem apenas de alguns, né? E a maioria deles os mais recentes que eu mesma pude comprar, né? Mas mesmo sem ser exatamente, essa está ali na capa, Novelas Nada Exemplares é o primeiro livro do Dalton, essa já é a segunda edição revista, né? E é do ano de 1970, então já são 11 anos depois.
ele já fez alterações no texto da primeira para esta edição. Teve uma sequência de obras dele que traziam essa espécie de representação de personagens de um tempo que não é o tempo retratado nas obras do Dalton Trevisan, né? Sempre tem o galã de bigodinho, mas o galã de bigodinho do Dalton, que eu visualizo, é o galã de bigodinho que circularia na Curitiba de 1960 ou 58, que não seria, não corresponderia a essas figuras aqui. Mas para o leitor que ia acompanhando as obras, sempre tinha algum sentido observar esses, digamos assim, os paratextos, desde a capa até a organização, a ordem dos contos, tudo sempre foi muito pensado, e até que ponto acompanhado por ele a gente não sabe, né? Mas deduz que ele vigiava bastante. Ele foi publicado por 3 editoras, né? Além da Ática, que é didática, e em alguns momentos a editora Ática selecionou contos para ambiente escolar, né? E publicou algumas coletâneas. Mas, em geral, as editoras dele foram a Civilização Brasileira durante algum tempo, e era a principal, ou uma das principais editoras daquela época, final dos anos 50 e anos 60, começo dos anos 70. Depois ele migrou para a Record e até hoje está na Record. E tem também uma porção de livros de tamanho menor que a LPM do Rio Grande do Sul publica, quase sempre resgatando outros textos, resgatando textos que já foram publicados na Civilização Brasileira ou na Record. A maior parte do tempo ele é um autor ligado à Record. Aqui eu não coloquei o índice, né? Estava tentando sistematizar de colocar os índices, mas apareceu lá no final. É este o índice do Novelas Nada Exemplares, né? Por engano, foi lá para o final. Então, eu acabei pegando a edição de 1970 e a gente observa nesse índice títulos já bastante curtinhos, e se a gente for ler, encontrará alguns que nunca mais voltaram a aparecer e alguns que ele recriou várias e várias vezes. Então, vamos ver alguns deles, e não estranhe que as letras mudam muito de tamanho, né? Primeiro, Pensão Nápoles. Pensão Nápoles era, nesta ficção, o lugar onde o Chico, moço com tifo, a doença tifo, né? Estava abrigado depois de ter passado por N pensões, de ter sido dispensado por várias noivas. O Chico tem pluralidades na vida dele, mas tem, sobretudo, coincidências, recorrências de ser sempre solitário, às vezes tenta, né, se ligar a alguém, mas acaba sempre migrando de uma pensão para outra, adoecendo, sentindo que em junho a garoa é o céu de Curitiba, né? Então é um conto algo cinzento. Tentem se transportar para uma Curitiba em que o Rio Belém não tinha sido canalizado, não estava passando por baixo da rua Tibagi, e era visto a céu aberto, né? E isso durou até os anos 70. A minha infância, a minha adolescência, eu via o Rio Belém na Mariano Torres, né? Mariano Torres era o Rio Belém, por exemplo. A gente ainda vê o Rio Belém, né? Ali para os lados do Centro Cívico, ele ainda não está canalizado. Então, pense nesse rio que corta Curitiba, do São Lourenço até o Boqueirão, né? E então, nessa ancoragem, digamos assim, da ficção do Dalton em Curitiba, que não é 100%, claro que tem histórias que não se passam em Curitiba, mas é muito marcante, isso todos vocês já sabem, né? Que cárcere, província e lar foi uma expressão que apareceu em Joaquim e que tem muito a ver com algumas percepções, né, do Dalton sobre esta cidade vista muitas vezes como lugar do tédio, lugar da falta de oportunidades, lugar da ausência de futuro, né? Chico é emblemático disso, e é um conto bastante melancólico, né? Esse em que
como ele mora agora, neste momento da narrativa, numa pensão chamada Nápoles, ele fica aguardando uma carta que chegue de lá, né? Nápoles é sugestivo de embarques, né? Tem porto, de um lugar distante, muito diferente, né? De Curitiba, mas fica só no sonho, né? E ele está ali ao lado de um rio que não promete muita coisa e que pode transmitir doenças, né? Então tem uma coisa meio pestilenta até, e ele já ficou internado, inclusive com tifo, né? Então é um final bem triste, né? Termina dizendo, depois do tifo preto e da pneumonia, foi a vez da pensão Nápoles. O nome não o deixava dormir. Vamos nos engajar como marinheiros no primeiro navio? Não tem mar, Chico, na tua Curitiba. Ele cuspia lá da janela, cuspia sangue contra o rio. Então, acho que eu tinha falado sobre doenças na obra do Dalton, quando comentei rapidamente Eucarissa dos Olhos Doces, né? Que é um conto sobre morte de criança, né? Da namoradinha do personagem principal daquele conto. É um dos temas recorrentes, né? E essa coisa melancólica está muito presente em Pensão Nápoles. A Sopa, também de novela, são os dois contos que eu selecionei do primeiro livro do Dalton, A Sopa e Pensão Nápoles. Esse conto A Sopa ficou marcado para mim quando um aluno uma vez encenou ele em sala de aula, né, como atividade, em vez de apresentar um seminário analisando o conto, e ele era ator, ele era muito bom. E aí, para sempre, ficou muito marcado para mim o momento do conto em que o adolescente, o jovem, né, o rapaz, o filho do casal que se desentende, está na mesa muito contrariado, né? O pai chamou ele, insistiu para que ele fosse jantar junto com o casal, não, né? Porque a mãe também não se sentava à mesa, ela tinha nojo do marido. Mas o filho sentou ali e ficava desenhando com o garfo na toalha de flores estampadas, né? Então, esse gesto de pegar o garfo e ficar assim, procurando descarregar a atenção nesse gesto, né? De estragar a toalha da mesa do jantar, é bem significativo, né? E eu, particularmente, me lembro daquele aluno fazendo isso fisicamente na sala de aula para representar um esquete, né? De A Sopa, que é um conto desses curtíssimos, né? O conto se desenvolve no horário de uma refeição dessa família em passos de desintegração. E o interessante é que, né, o Dalton já foi muitas vezes considerado um autor machista. O narrador dele, em geral, não se posiciona claramente, né? Os narradores dele são muito neutros. Agora, para falar de machismo, não, e vamos falar porque muitos dos contos apresentam personagens extremamente machistas, né? Mas observar que nessa tensão da família, o filho que não quer sentar à mesa, a mulher que preparou a sopa, mas também não quer sentar à mesa, o marido muito grosso, muito sem educação, tá? O pai, e lá no momento do clímax, né? A cena é a preparação para essa refeição, e o clímax vem logo a seguir, é um típico conto no sentido de apresentação, complicação, clímax e desenlace, né? E o clímax é a fala da mãe, né? Da mulher, e ela diz o seguinte: não espero nada da vida, mas não posso te ver comer, né? Ela vai explicar por que ela não quer sentar à mesa. Sei que é triste para a mulher ter nojo do marido. Você chupa a colher como se fosse tua última sopa e come o pão como se eu fosse te roubar. Não sei o que fiz a Deus para me dar esse castigo mais desgraçado. Eu fui boa mulher, ainda que tenha nojo de você. Lavo tua roupa, deito na tua cama, cozinho tua sopa. Faço isso até morrer. Você pode me pedir o que quiser, mas não que me sente a essa mesa enquanto você toma tua sopa mais negra. Acho uma fala muito legal. E se é para falar de machismo, vamos observar que quem fala é uma mulher que não se conforma com essa situação, né, de submissão
e a única fala mais extensa do conto, essa da revolta da mulher, né? Que termina dizendo: tua sopa mais negra era um caldo de feijão. Então, ele causa asco nela, né? A forma como ele sempre chupa a colher da sopa. Então, uma das coisas mais marcantes do Dalton é esse olhar para os detalhes de um cotidiano muito comum, muito compartilhável, né? Sobretudo por personagens e pessoas da classe média baixa, é o que usualmente se diz. Se a gente percorre os contos, a gente vê que isso varia um pouco, né? Tem os miseráveis, às vezes, tem também a classe um pouquinho mais média-alta, né? Mas talvez a maioria das personagens sejam dessa classe média-baixa, né? Às vezes com um gosto em decoração meio duvidoso, e aí aparecem os elefantes de louça, né? Os sofás muito coloridos. Então, essa atenção aos detalhes, né? Que criam uma certa ambientação, que jogam a gente para dentro desse ambiente em poucas palavras. E aí o desenlace desse conto não é trágico, né? O homem fica sozinho lá, lambendo a colher dele, e vai haver a sugestão de que vai haver outros momentos, né, desse desconforto todo familiar, mas agora, pelo menos, a mulher falou, né, o que estava guardado, né, estava atravessado na garganta dela, digamos assim. Aí esta, sim, é uma primeira edição do Cemitério de Elefantes, Dalton já reconhecido. O paratexto aqui fala em um grande contista do Brasil que se equivale aos maiores do mundo, já estava sendo traduzido. O título eu acho muito interessante, né? Cemitério de Elefantes, remete a isso que é um pouco mito, talvez seja um pouco verdade, né? Que os elefantes sabem que vão morrer e vão para algum lugar. Pelo que eu andei lendo, é mais mito do que verdade, mas acaba acontecendo na África realmente de ter alguns lugares muito procurados, até hoje acontece, né? Por conta de acumular marfim, porque vários elefantes morrem próximos uns aos outros naquelas regiões, mas que os elefantes escolham um lugar para ser o seu cemitério, que eles sabem para onde estão indo e tal, parece que é um mito muito antigo, muito, muito antigo. Esse é o mote de uma certa alegoria que o Dalton constrói no conto chamado Cemitério de Elefantes, que é, acho que o único que eu selecionei desse livro de 1964. Desenho da capa, Eugênio Hirsch. Na época era o maior capista, né? Ou seja, Dalton já era... foi criticado, esqueci de falar, né? Novelas Nada Exemplares recebeu algumas críticas não muito positivas, e o Dalton parece que ficou ainda, ele já estava meio naquela da reclusão, e ficou ainda mais recluso, aí sim que nunca mais deu entrevistas e tal, mas em geral foi muito bem recebido, tanto que a segunda obra também é pela civilização brasileira, né? E também fez bastante sucesso na época. Então, sempre uma história de sucesso, tá? De sucesso e daquelas observações de muitos críticos, ou de muitos críticos não, de pouquíssimos críticos, mas talvez de bastantes leitores, de rejeição de um autor que enfatiza demais isso do nojo ou dos podres dos seres humanos, incomoda. Eu talvez tenha recolhido ao longo, né, da minha atividade profissional muitos depoimentos de alunos, né? É difícil conquistar uma turma com Dalton. Em geral, tem mais alunos que não gostam de Dalton do que gostam. Então, quando eu falo que tem uma certa rejeição, eu meço por aí, por esse critério, né? Mas na crítica, ele é quase uma unanimidade. E mesmo quando se fala muito das repetições, né, do quanto ele se repete, é para elogiar, né? Que ele repete inovando, que ele repete subvertendo ele mesmo, né?
Então, é interessante. Então, no cemitério de elefantes, os elefantes são os moradores de rua, bêbados, enfim, a doença do alcoolismo, né? Que em geral já têm os seus pés inchados e caminham com lentidão, com dificuldade. Então, fisicamente, a metáfora, e mais que metáfora, é uma sequência de metáforas, se dá a partir desses pés inchados que lembram pés de elefantes, e dessa reunião são muitos os elementos, na verdade, dessa comparação, né? Essas reuniões, no caso, os elefantes também ficariam reunidos, né, para esperar pela morte, né? Em alguma região que tenha muita água, no caso dos elefantes, para beber água, que no caso do ponto é à beira de um rio. Não me parece que seja Curitiba, né? Se fala de mercado de peixe, essa história se passa, na minha cabeça se passa em Paranaguá, mas não se passa em nenhuma cidade definida, não. É num mercado de peixe que tem um velho engazeiro, né? Uma grande árvore, como usualmente é representado em relação ao mito dos cemitérios de elefantes, que tem um baobá imenso, e em torno dessa fonte de vida, né? Uma região úmida, então tem um manguezal ali que é descrito, que possibilita uma vida que não é vida para esses seres em estado de muita degradação, mas que guardam uma solidariedade entre eles, né? Este é um conto de solidariedade. Se os casais do Dalton não se entendem nunca, né? Se as relações entre pais e filhos em geral são super conturbadas, no caso desses despossuídos que já vivem na rua e tal, tem um tipo de solidariedade. E é um conto bastante lírico, a comparação do marfim, né, o que faz de marfim, no caso deles, são as garrafas vazias, né, as garrafas vazias que vão sendo deixadas pelo caminho, e essa ideia de que um ou outro sabe que vai morrer, então se afasta do grupo. Eu acho um conto muito bonito, muito poético. Tem diálogos, mas tem também esse narrador ainda que comenta mais. Depois a gente vai ver vários exemplos de contos em terceira pessoa em que o narrador é muito neutro, né? Ele praticamente não diz nada. E este ainda é um narrador que comenta bastante, que apresenta essa alegoria aí que permite comparar os bêbados destruídos aos elefantes. O conto termina com a notícia de que um deles morreu, né? Morreu de inchaço. E aí o narrador arremata dizendo: com a pressa que lhe permitem os pés tumefatos, despediu-se dos companheiros, cochilando à margem, esquecidos de enfiar a minhoca no anzol. Cuspindo na água as sementes negras de ingá, os outros não o interrogam. As presas de marfim que indicam o caminho são garrafas vazias. Chico perde-se no cemitério sagrado, entre as carcaças de pés grotescos surgindo ao luar. Eu me lembro bem de uma iconografia de uma peça de teatro que ficou muito tempo em cartaz, que fazia dessa imagem um cartaz bonito aí, né? Sugerindo os pés grotescos e a lua desse conto, Cemitério de Elefantes. Se alguém quiser comentar alguma coisa. E aí vamos para o Vampiro de Curitiba, numa edição que não tem só o Vampiro de Curitiba, tem Desastres de Amor e tem até mais um livro cujo título não me lembro, né? Então não é a primeira edição do Vampiro de Curitiba, é da Civilização Brasileira, aquela que eu enviei para vocês já é da Record, né? Já é bem mais recente. Esta é de 1970, revista e aumentada, porque não é só o Vampiro de Curitiba. Mas esta imagem do suposto vampiro de Curitiba circula muito, né? E talvez corresponda, essa não é tão datada, né, quanto aquela inicial do Novelas Nada Exemplares. Falando dos diálogos, eu esqueci de falar que Novelas Nada Exemplares dialoga com o título
autor do Quixote, né? Novelas exemplares, Cervantes. Então, aqui chegamos no nosso vampiro. E a apresentação do Vampiro de Curitiba é um conto, são várias histórias protagonizadas por um personagem chamado Nelsinho, mas que não necessariamente é o mesmo Nelsinho de uma história para outra. A sugestão é mais de que são Nelsinhos. Depois o Dalton passou a chamar muitos personagens de João, João, João. Não é sempre o mesmo João, são Joões. Né? Então, aqui é um desses Nelsinhos que assume a voz e que tem muita eloquência, né? Ele fala muito e cujo assunto o tema e tal, é culpar as mulheres pelos arrobos dele, né? Ele culpa as mulheres por serem atraentes, por se enfeitarem. É isso que resulta na danação dele, né? Ele se transforma nesse ser vampiresco porque as mulheres o provocam, né? É isso que ele diz. Mas o como ele diz é muito interessante, né? Então, a sedução parte das moças, né? É impossível resistir a elas. Tem várias passagens que têm um vocabulário pendente para o erotismo, para algo de obsceno mesmo, né? Mas ricamente metaforizado, sempre aparecendo referências a animais, a plantas. Né? Eu também considero muito poético esse discurso do Nelsinho em O Vampiro de Curitiba, e não faço julgamento de que, enfim, de que esse machismo é inaceitável, ou nada, de que essa condenação das mulheres por elas serem aquelas que provocam os homens é algo sem sentido, né? O importante é olhar para o texto, né? Qualquer parágrafo que a gente lesse aqui, eu acho que revelaria, por um lado, sim, essa desfaçatez aí, né, de acusar as mulheres e ficar nisso durante o conto todo, e por outro, os ricos diálogos intertextuais, né, que subvertem também, tem humor. Então, pensando, por exemplo, ele é sádico, né? Um dos prazeres dele é arrancar as asinhas das moscas. Então, é um sádico. Estamos aí num universo meio de Marquês de Sade, né? De várias perversões reunidas nessa retórica. Mas ele deseja ser um eunuco, né? Ele diz que preferiria, na retórica dele, preferiria ser castrado. E aí alguns discursos, outros são sugados, no caso, pelo Dalton, né? Então, por exemplo, do Evangelho, as palavras de Cristo sobre ser como os lírios, né? Olhar os lírios do campo, eles não tecem nem fiam e são belos, né? Não trabalham nem fiam. E tem passagem que aproveita, né? Que vampiriza a Bíblia para falar das mulheres, né? Elas não trabalham nem fiam, mas estão por aí dando sopa, né? Se exibindo para os homens. Vamos ler algum fragmento. Pode ser esse mesmo. Veja lá, parou um carro. Ela vai descer. Não tem uma ela, não é um conto narrativo no sentido de ter personagens. É sempre o discurso do Nelsinho falando sobre suas relações sofridas por não conseguir resistir às muitas mulheres. Né? Veja lá, parou um carro. Ela vai descer, colocar-me em posição. Ai, querida, não faça isso, eu vi tudo. Disfarce que vem o marido, raça de cornudo. Alguns atraem os pobres rapazes para que se deitem com as esposas. Contentam-se em espiar ao lado da cama, acho que eu ficaria inibido. Então, ele comenta de práticas sexuais menos convencionais, né, de exibicionismo e tal. No fundo, sou herói de bons sentimentos. Aquele tipo do bar me jurou o que aconteceu com ele. Esse aí seria um dos tais? Puxa, não com esse olhar feroz. Alguns preferem mesmo o rapaz. Eu seria capaz de, Deus me livre, até pecado pensar. Beijar outro homem, ainda mais de bigode, pela caatinga do cigarro, a gente conhece o homem à distância de 100 metros.
mulher tem cheiro próprio. Na asa do sovaco, ela filtra o mel que embebeda o colibri e enraivece o vampiro. Tá? Então, quando a gente está no meio de uma linguagem assim muito quase chula, né? Ou simples, simplesmente simples, para questionar, tem gente que, né, prefere namorar alguém do mesmo sexo, eu não faria isso, ou é até pecado pensar nisso, né? Pensei, o livro é de 1965, né? Estava mexendo com assuntos que eram muito mais tabu, claro, naquela época. Eu sei que vocês sabem disso, mas sempre é importante frisar, né? A Revolução Sexual, por exemplo, só aconteceu em 1968, oficialmente. Mas estava ali uma linguagem super simplesinha, né? Mas no final ela sobe, né, de categoria, no sentido dos recursos literários, para fazer essa distinção. Eu não sei moralmente se perturba vocês, né? Mas entre o homem que se reconhece pela caatinga do cigarro e a mulher cujo cheiro é descrito assim: na asa do sovaco ela filtra o mel que embebeda o colibri e enraivece o vampiro. Tá? Então se cruzam aí essas referências, algumas puxando para o nojo, algumas puxando para aquilo que é o degradado e outras para o mais doce, né? O filtro do mel que embebeda o colibri e por aí afora. Não é um conto muito curto, né? É um texto relativamente extenso e é todo um exercício de retórica desse homem acumulando, né? Dessa voz masculina e acumulando motivos pelos quais ele considera que ele sofre muito, né? Afinal, tem tantas mulheres neste mundo e ele é ele, né? Termina assim com esse parágrafo: se o cego não fuma, pois não pode ver a fumaça, então, ó Deus, enterra-me no olho as tuas agulhas de fogo. Não mais cão sarnento atormentado pelas pulgas, que dá voltas sobre si para morder o próprio rabo. Em despedida, ó curvas, ó delícias, concede-me a graça da mulherinha que aí vai. Em troca da última fêmea, sou capaz de caminhar no braseiro e sem queimar os pés. Ai, me dá vontade de morrer até. Veja só a boquinha dela como está pedindo beijo. Beijo de virgem é mordida de bicho cabeludo. Você grita 24 horas e desmaia feliz. Quando ele passa a publicar Haikais, algumas partes deste conto recorrentemente reaparecem daí separadas, né? Como se fossem uma história, uma narrativa inteira. Por exemplo, esse, né? Beijo de virgem é mordida de bicho cabeludo. Você grita 24 horas e desmaia feliz. Isso é publicado com algum número, não me lembro se no AE ou no 234, aqueles livros em que ele reúne mini histórias, às vezes chamadas de haikai. Então, ele sempre revisita essas metáforas e esse discurso inspirado aí desse sofredor, né? Tem cinismo, tem ironia, tem uma porção de coisas no discurso do Nelsinho e um vocabulário bastante voltado para o erotismo e para algumas práticas condenáveis, digamos assim, né? Práticas sexuais. Então, é o homem dos desejos, é o universo dos desejos sexuais que já tinha entrado antes na obra, mas que daí fica mais escancarado a partir do livro Vampiro de Curitiba, de 64. Debaixo da Ponte Preta, um ponto ao qual meus alunos costumam reagir com alguma intensidade, né? Essa história do estupro coletivo em 1960 e pouco, e a técnica narrativa pela qual a gente conhece o percurso da Ritinha da Luz sendo estuprada ora por 5, às vezes 6, no final parece que são 7, né? Homens que abusam dela nessa noite perto da Ponte Preta. A técnica é bem diferente, né? Os parágrafos sugerem depoimentos que se pode ler numa delegacia, né? Um relatório policial,
e como é dada voz cada vez a um dos protagonistas da ação, né, seja a própria Ritinha da Luz, seja aos seus abusadores, de uma versão para outra muda a ordem em que as ações aconteceram, muda, é claro, o julgamento sobre o quanto, digamos assim, ela consentiu num primeiro momento e deixou de consentir depois, ou nunca teria consentido, né? Mas vejam, 16 anos, né, solteira, trabalhadora do lar, né, prendas domésticas, empregada doméstica, né? E já não era virgem porque tinha sido abusada antes desse episódio. Depois, na sequência, dentre os vários homens aí que dão a sua versão sobre o que aconteceu, tem o Nelsinho de Tal, menor, 13 anos. Então, sempre vai ter algum Nelsinho nos contos do Vampiro de Curitiba, e é apenas mais uma das versões, né? O que ele fala é que ele é quase inocente, ele tem o primo dele de 15 anos também, né? Então, ali envolvidos na história. E dentre os soldados, e é muito frequente essa referência aos namoros com soldados, né? Dentre os soldados tem algum que talvez Ritinha tenha se aproximado dele. Quando se escuta a voz de Ritinha, o discurso direto é muito breve, mas é às vezes reproduzido. São poucas as falas, né? Mas são em geral palavrões, né? Sai fedor, ou algumas outras palavras de xingamento que ela falou, né? Então, a gente vai percorrendo e vai se aproximando mais da versão de um, se aproximando mais da versão de outra. A violência é absurda, né? Mas o fato de que se relativiza, vários pontos são relativizados, vai jogando o leitor de um lado para outro ao longo de toda a narrativa. Não é uma questão de ir num crescendo e cada vez mais absorver mais essa violência, né? Mas, sei lá, cada um reage de uma maneira. Eu acho um conto bem interessante, né? E daí termina muito laconicamente, dizendo o guarda civil Leocádio, ao passar debaixo da Ponte Preta, viu uma negrinha chorando. Tem gente que viu outras coisas, tem gente que interpretou outras coisas. Os homens querem se defender enquanto dão seu depoimento na polícia, e alguém apenas o que percebeu é que tinha uma negrinha chorando debaixo da Ponte Preta. Um espaço que aparece várias vezes na obra do Dalton, tão curitibano, né? Esse endereço perto da rodoviária, ali naquela ponte em que os caminhões sempre encostam. Então, é um ponto de relatório de polícia, é um estilo que o Dalton frequenta bastante. O Nojo, na sequência, é um monólogo de uma mulher que está, ao mesmo tempo, falando e bebendo um licorzinho e fazendo de conta que não quer mais beber, mas sempre aceitando mais um tragozinho. E ela está com medo de voltar para casa. Ela saiu de casa porque o marido não a respeita, né? Ela encontrou no bolso do marido uma propaganda do anel mágico. Dalton escreve vários contos sobre o tal anel mágico que proporciona o prazer aos homens, e ela fica um tanto quanto chocada com isso, mas ela já tem muitos outros motivos para não querer mais ficar em casa, né? Os filhos já casados, e aí vem de novo aqueles detalhes de coisas que causam nojo, ou detalhes pungentes, comoventes, né? Ela diz que lá no início, um dos primeiros motivos de desentendimento é que ela queria sair com ele, ela queria levar o casaco, mas ele não tinha dinheiro para pagar a ficha para deixar o casaco lá na balada da época protegido, e acabou que ele foi sozinho por causa disso. Às vezes ele vai num detalhe mínimo e acaba que ela fica em casa e ele começa a aprontar por conta de
no plano do discurso ali para economizar, claro que não é para isso, né? Por isso, mas para economizar a ficha para guardar o casaco dela e ela não tem como sair de casa porque ela só tem um vestido. Enfim, pequenos dramas, mas dramas narrados, e quando a voz é dada às personagens, acabam adquirindo, né, essa conotação mais pungente, né, que nos toca mais. E tem as idas e vindas, né? Ela, não é que ela se contradiga, mas ela está muito fragilizada, mas fala muito, né? Fala, e no final ela termina perguntando para a pessoa com quem ela está desabafando, né? Se essa pessoa acha que ela é culpada de toda essa situação. Quando fica bastante claro em tudo que ela fala que não é o caso, né? Realmente o tal do Horácio, nesse momento, não é João o nome do cara. Esse Horácio é um sujeito bastante detestável, com seu pijama manchado de pulga, né? E que se coça esfregando as costas no batente da porta. Então, esses pequenos dramas do cotidiano são não só palavras, eles brigaram dentro de casa, né? É a ambientação, é a escolha de certos motivos que vão esmiuçar esse nojo, esse rancor, né? Que vai se entranhando aí pelos espaços das casas na ficção do Dalton. Já esse As Marias, que é da mesma época, é mais estilístico, tem algumas repetições, ele investe em alguns motivos, números, tem o 7, tem o 31, depois aparece os 9 meses da gravidez. Ele é bem curtinho, e é mais uma dentre tantas histórias de uma Maria subjugada, né? Essa Maria, um objeto da casa, o capacho na porta, a vassoura no prego. Então, não acho Dalton machista, acho Dalton muito denunciador, né, das relações do machismo, no caso. E ninguém é herói, né? Também as Marias não conseguem ser heroínas, né? Em geral também tem muitos pecados nas costas, muitas delas, a gente vai ver algum exemplo depois. Este conto seria para relacionar com outro que vem lá na frente, que é aquele Maria, Sua Criada, que eu não vou analisar, mas deixei como exemplo de um conto bem mais extenso e de uma linguagem que também parece muito simples, né? Não investe, esse aqui investe mais em repetições, em alguma coisa mais poética. E aquele outro parece que qualquer escritor com algum domínio poderia ter escrito, né? Um Dalton mais simples, mas é uma história muito tocante também daquela Maria, empregada doméstica, que tem 2 filhas, tem a Júlia e a Dulce, e da Dulce, agora eu avancei no tempo, né? Falando do conto bem mais recente. A Dulce fez doutorado, como é que é? É doutora e está fazendo mestrado. Então, essa sensibilidade de perceber algumas falas, assim, a falta de uma compreensão melhor por parte, né, das pessoas mais simples, mas de uma forma bem sutil, que é muito realista, no caso, né? Dalton não é o escritor mais realista, mas alguns contos são muito realistas. Esse apelo aqui, que é o último deste livro que eu selecionei, é de 3 parágrafos só, e talvez seja um dos mais citados. Se vocês entrarem no YouTube, tem muita gente lendo esse texto ou representando esse texto. Se nojo era o discurso de uma mulher, né, um monólogo feminino, aqui é um monólogo masculino, em que o homem fala o tempo todo que sente a falta da mulher que saiu de casa pelos detalhes da casa, novamente, dessa casa que as mulheres organizam, e quando ela vai embora, esse homem em particular percebe a falta dela pelas coisas que ficaram sem arrumar, né? Para ler o último parágrafo, diz: e comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada, o meu jeito de querer bem,
Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Ninguém informa onde está o saca-rolha. Nenhum de nós sabe, nem a senhora conversar com os outros. Desculpe, sem a senhora conversar com os outros. As bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Então, a solicitação de retorno da esposa, né? Porque o desequilíbrio se instaurou na ausência da figura feminina que botava todas as coisas no lugar e botava as emoções também no lugar. Deixa eu ver, alguém colocou alguma coisa. Lembram bastante Clarice essas situações. Pois é, lá os dramas são assim, talvez em geral uma classe social um pouco mais despossuída que a das personagens da Clarice. Nem sempre. Aqui esse é um cara que também lê jornais, né? Depois que a mulher foi embora, os jornais ficaram acumulados, ninguém mais arrumou. Mas tem, sim, pontos de contato com a Clarice, né? E tem muitos pontos em que as coisas são bastante diferentes. Falei que era o último desse livro, não, ainda tem este, Em Busca de Curitiba Perdida, Dalton revisitando um texto que foi publicado em Joaquim, só que se chamava Minha Cidade, e até no Joaquim grafado com letra cursiva, como se fosse uma redação escolar, assim, Minha Cidade. E é um dos textos mais famosos do Dalton de Joaquim. Ele alterou um pouco a linguagem, mas não muito. Nessa passagem aí também não tinham passado tantos anos, né? De 46 para 70 não é bastante tempo, né? De 1946 até 1970. Mas é nesse que ele revela o amor por uma Curitiba que não existe mais, que é a Curitiba da infância dele. Ele declina as referências daquilo que ele gosta ou gostou, e, em geral, uma Curitiba que não é a Curitiba oficial. E aí marca a posição, recusando, por exemplo, Curitiba não a da Academia Paranaense de Letras, com seus 300 milhões de imortais, né? Aí vem aquele Dalton ferino, exagerando, hiperbólico, né? Os 300 milhões de poetas imortais que frequentam a Academia Paranaense de Letras. Não é essa a Curitiba dele, né? Mas sim a dos bailes do 14. Então, a Curitiba dele é uma Curitiba mais noturna, mais festiva, assim, de bailes da engenharia, né? Coisas da adolescência dele, muito provavelmente. Então, a Curitiba que ele reconhece como dele e que não existe mais, que ele tem nostalgia, essa nós não conhecemos, vocês não reconhecem na Curitiba de hoje. Mas aquela que ele recusa diz muito dessa aversão à oficialidade, aversão aos poetas simbolistas e a permanência deles, né? Então, para que ele diz não? Neste poema, ele diz sim, neste texto, ele diz sim ao Templo das Musas. Em outros textos, ele ridiculariza, ele fala o templo das musas paralíticas, faz trocadilho com perneta e paralítico, mas aqui ele fala sim para o Templo das Musas, porque é assim que ele escreveu lá no texto que saiu no tá, a parte que tinha saído em Joaquim, né? Exatamente a parte referente a tá aqui. Não a do Museu Paranaense com o esqueleto do Pithecanthropus erectus, uma instituição mais oficial, mas do Templo das Musas com os versos dourados de Pitágoras. Então, essa coisa mais esotérica, mais fora dos padrões, neste momento, isso ele aprovava. Desde o Sócrates 2 até o Sócrates 3, 4 e 5, exagera sempre, né? Mas torna também líricas essas referências. Então, dos bailes de várzea, uma Curitiba mais underground ou esquisita, né? Assim,
esquisita não é a palavra, Templo das Musas seria o quê? Algo que diferencia Curitiba mesmo, né? Não é algo que as pessoas vão lá para bater palmas para o colega que escreveu um livro e convencionalmente, né, as panelinhas têm que se juntar. Isso ele odeia com todas as forças dele. Mas aquilo que é um pouco mais borderline, ele gosta, né? Então, não viajo todas as Curitibas. A de Emiliano, onde o Pinheiro é uma taça de luz, de Alberto de Oliveira, do Céu Azulíssimo, a de Romário Martins, em que o índio Caraíba puro bate a matraca. Romário Martins era o maior historiador, foi na Casa Romário Martins, em homenagem a ele, maior historiador paranaense, talvez, pelo menos até aquela época, paranista, então, contra o paranismo, né? Barquilhas Duas por um Tostão é um texto bastante cheio de recursos de poesia. E eu sou da outra, do relógio na Praça Osório, que marca o dia inteiro 6 horas em ponto, dos sinos da Igreja dos Polacos, que é na Rua Emiliano Perneta. Lá vem o crepúsculo nas asas de um morcego, do bebedouro da Pracinha da Ordem. Imagino que ele odeia o cavalo, acho que ele não escreveu sobre o cavalo babão da Praça da Ordem, mas ele da praça de cima da Praça da Ordem. Mas aquele do bebedouro, da Pracinha da Ordem, os cavalos de sonho dos piás vão beber água. Então, Dalton saudosista, que depois dá umas sumidas e que retorna no último livro mais recente dele, né, de 7 anos atrás, de 2014, e termina formulando aquilo que se repete sempre em relação a isso, a ele, né? Curitiba, província, cárcere, lar, esta Curitiba, e não a outra para inglês ver, com amor eu viajo, viajo, viajo. Então, nada de oficial, nada das conferências positivistas, né? Tem 13 positivistas no mundo inteiro, 11 estão em Curitiba. Então, para eles isso é atraso, né? Como a gente já viu em outros momentos. Então, aí está então, alguns dos melhores momentos da obra do Dalton, nessa primeira sequência, que eu considero talvez assim mais basilar, mas vou continuar falando de outros contos, se vocês não tiverem, mas gostaria que fizessem algum comentário. Enquanto isso, eu vou me atrapalhando, como sempre, para compartilhar alguma outra tela. Ai, prof, só queria dizer, bem na hora que eu ia militar no conto lá da ponte, caiu. Eu acho que foi um sinal que eu saí da chamada. Mas eu sei que a gente não pode, assim... quer dizer, não que seja uma regra, né? Mas a gente sempre, nas aulas de literatura, a gente conversa sobre isso. Não colocar impressões do tempo de hoje em uma coisa que foi escrita lá atrás, né? Você tem que pensar que foi, né, aquele pensamento daquela época e tal. Mas não sei, assim, é que lendo, talvez eu seja do grupo que não goste dele. Eu tenho que ler mais para descobrir. Mas principalmente dessa questão da mulher, assim, eu acho que já está muito repetitivo usar a sexualidade da mulher, a imagem da mulher para dar ibope, sabe? Porque o jeito que ele escreve parece que é uma piada para homem, entendeu? Parece que é assim, um sarrismo bem ruim, assim. Está falando então, em relação ao conto Debaixo da Ponte Preta? E aquele outro que você leu também antes, que eu não lembro o nome. O próprio Vampiro de Curitiba? Mas do vampiro até que dá para entender, porque é uma figura mais mística e tal. Mas eu acho que o da ponte, assim, não sei, não dá para defender, entendeu? Né, minha opinião. Por essa questão de parecer muito maldoso mesmo, parecer um tirar sarro, realmente. Tirar uma coisa sarro muito da Ritinha da Luz? tirar sarro da situação. Ah, será que ela consentiu? Será que não? Tirar sarro de toda a situação, dela indo, sei lá, buscar justiça. De tudo envolvido, entendeu? Eu penso assim. Não sei, é difícil. Se muitos leitores pensam assim, alguma coisa tem no conto que leva para esse lado. Mas para mim é difícil concordar, assim, não é a minha leitura, né?
Mas eu respeito porque não é a primeira nem a segunda vez, né? Eu mesma já anunciei que esse conto provoca esse tipo de leitura. Fazendo um paralelo com a disciplina, eu acho que é um pouco leitura do Joaquim, do Emiliano Perneta, sabe? Tipo, esse discurso já não cabe mais, vamos dizer assim. Talvez seja um Mas pouco esse isso. qual? Porque tem tantos ali, né? Tem o discurso de um, do outro tem a versão dela também. Mas é que toda a cena, entendeu? Parece um negócio muito teatral. Não consigo aceitar. Não sei se eu consigo aceitar qualquer coisa relacionada ao assunto, sabe? A não ser que seja justamente para expor um debate sobre. A partir do momento que está sendo tema de, não sei, uma ironia, de um sarro, de alguma coisa assim, eu já não me desce, assim, né? Mas sou eu. Só Eu queria agradeço comentar a isso, tua assim. posição, porque eu tenho lidado com esse tipo de reação com bastante frequência. Mas E não eu tento odiei ele entender. ainda. Vou dar mais chances ainda. Ok. Vocês estão vendo o pássaro de 5 asas? Não, estamos vendo seus documentos, prof. Só passa. Pois é. Sempre tem que fazer de um outro jeito. E agora? Agora sim. Então, ainda estamos na civilização brasileira e agora eu vou passar mais rápido pelos contos. O Pássaro de 5 Asas tem esse conto que foi parar no Em Busca de Curitiba Perdida, que é um livro que circulou bastante, vai aparecer no final deste arquivo, deixa eu diminuir um pouco aqui, e que tem este conto, né? A Clínica de Repouso. É uma história sobre a velhice. Dalton tem vários contos. Uma velhice, talvez para a época, né? É uma relação entre Dona Candinha e sua filha Maria, que é jovem e namora um rapaz 10 anos mais novo que ela, Maria. Mas não parece que essa Dona Candinha seja uma idosa, né? Não se sabe quantos anos ela tem. Mas a perversidade, no caso desse casal jovem, né? Já que Dona Candinha não aceita muito o namoro, percebe que o tal João está se aproveitando da tal Maria, ela acaba indo parar num sanatório. Tá? Esse sim eu considero um conto muito cruel. Tá? Bom, enfim, cada um incomoda de uma forma diferente, né? E eu leio como uma denúncia desse desrespeito à velhice, mesmo que não seja uma velhice, né? Mas internam, né? A filha acaba internando a mãe no asilo Nossa Senhora da Luz, e durante muitos anos foi referência de tratamento psiquiátrico aqui em Curitiba. E aí tem a denúncia do tratamento de choque, da insulina na veia, sendo que no conto o narrador de terceira pessoa é daqueles bastante neutros, mas fica bem claro que a Dona Candinha não tinha nenhuma questão que envolvesse doença mental ou algo parecido com isso, né? Então, é um conto em que aparece o protagonista, o homem de dentinho de ouro, né? Que é uma das coisas meio clichê que o Dalton refere sempre. Aparece na decoração da casa uma coleção de elefantes coloridos, né? É analisado, né? Essas casas com uma decoração meio kitsch, né? Meio brega da época. E é muito triste o final, quando a Dona Candinha ela sempre consegue evitar tomar os remédios mais fortes, né? E acaba fazendo amizade com uma mosca no final. E aí tem esses dados realistas do tal do Dr. Alô, que é mencionado, né? O psiquiatra que atuava lá no Nossa Senhora da Luz, é uma figura real, né? Existiu esse médico, foi famoso em Curitiba. Então, aí uma relação familiar degradada, a filha que está mandando a mãe para o sanatório sem ser necessário. Aí
Vejam, né, esse tipo de capa. Essa capa em particular é de 1983, do meu querido assassino. E voltam aquelas imagens lá do começo do século XX. Não me perguntem por quê, mas se o Dalton não concordasse, não estariam fazendo as capas dessa maneira. Aqui, rapidamente, eu comento sobre um conto chamado Uma Negrinha Acenando, que é um daqueles que usa e abusa do recurso de só as personagens falam. Tem muitos contos assim, ou quase só. O narrador só marca, só apresenta, mas é o típico exemplo bom do tal do modo dramático do Friedman, né? Porque as personagens é que falam. Fala um pouquinho o homem que dá carona para a protagonista e fala bastante ela mesma, né? Uma menina que se prostitui e que é praticamente entrevistada durante essa carona pelo cara que a leva, né? E nas falas dela vai transparecendo essa vida absurdamente difícil de não comer, de considerar os melhores dias aqueles em que ela tem mais fregueses, né? A certa altura ela fala essas perguntas indiscretas totais. A gente, por conhecer outros contos do Dalton, fica achando que esse homem também vai abusar dela, ou enfim, que eles vão se relacionar sexualmente, mas não, realmente ele só dá uma carona para ela, mas ele faz um monte de perguntas e ela responde todas as perguntas, que ela já tem um filho, né, apesar de ser muito jovem e tal. Flui muito bem a narrativa o esquete teatral aí, porque são as falas dos dois, e é bem pungente nessa história de qual foi o melhor dia, o dia que peguei 7. Ele fala que já viu ela várias vezes, né? E, enfim, é um diálogo, mas tem que ler para ver se gosta ou se não gosta, e como é que bate para cada um de vocês essa naturalidade com que ela fala, e a gente não tem um narrador para tecer comentários, né? O narrador, aí cada um também lerá de uma maneira, só encerra esse diálogo, ela sai do caminhão, né? Ela dá tchau até qualquer dia, e o narrador entra só para dizer o sorriso puro dessa grande festa de viver. É claro que é uma enorme ironia, tá? Mas na minha leitura é uma ironia para denunciar esse tipo de situação, para mostrar o quanto é absurdo, né, que exista alguém que viva e sobreviva dessa maneira. Ela já não tem os dentes, ela é muito jovem, já não tem os dentes. Então é dramático nos dois sentidos, né? No sentido da técnica de dramatização, só as personagens falam, e dramático por retratar esse universo da prostituição de menores de idade. Esse é de 1983. Aí vem Pão e Sangue, que é o conto onde aparece aquele conto Morre Desgraçado, que já foi comentado aqui, a propósito de um conto que chupou tudo de uma notícia. Eu li um comentário, um estudo, na verdade, né, que a Adriana Baggio fez, comparando o conto Morre Desgraçado a notícia de jornal que o motivou. Tá? Então, eu enviei mais para que vocês conhecessem. É um conto também muito cruel, né? E acaba que essa Maria consegue, digamos, matar em legítima defesa, né? Já tinha apanhado muito, os filhos tentaram defendê-la. Ele é super descritivo, né? Dessa perseguição do marido dentro de casa, a esposa, de como ela consegue, no final, reverter a situação e o mata, né? É muito violento. E termina, falei errado, enfim, é ela que fala o tempo todo. É a narração da mulher. E ela encerra dizendo: a força de mãe foi que me valeu, né? Para efetivamente conseguir dar o golpe final, né? No momento que ela hesita ali, se mata ou se não mata, né? Mas ela percebe que se ela não matar, ele vai matar, e a força de mãe
faz com que ela mate o próprio marido. Ainda no terreno da extrema violência, extrema, temos a Cruzada dos Meninos. Se alguém leu, talvez tenha feito a relação com o caso mais comentado de magia negra envolvendo sacrifício de criança, que supostamente foi o que vitimou aquele menino Evandro, né, do caso Evandro. Pensem que esse conto é anterior a isso, né? O caso Evandro é dos anos 90 e o conto é dos anos 80. Mas, buscando no Google, né, notícias de sacrifício de crianças em rituais de magia negra no Brasil, tem muitos, todo ano aparece algum. Né? Hoje eu localizei um no Pará, um no Rio Grande do Sul, né? É uma coisa muito, 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 muito abjeta e horrorosa, né? E aí, nesse conto tem voz esse sujeito que escolhe os meninos, porque ele já, diz ele, né? Já tinha dado o sangue de um bode e um coelho. O maioral não ficou contente, ele queria mais. Então, os sacrifícios de animal já não são suficientes nesse terreiro, né? Depois ele usa a palavra terreiro em particular, e aí ele vai escolher um menino, vai entregar um menino. Então, um Dalton atento a formas diferentes dessa criminalidade. Esse conto é bem terrível. Acaba que ele realmente sacrifica, não num ritual, né? Ele sacrifica esse menino sozinho e esconde o corpo e tal, e depois se obriga a procurar um outro menino para levar para o maioral, né? Porque esse ele nem levou para o maioral. Nesse livro é que ele começa a nomear como aikais os pequenos contos ou as pequenas narrativas ou recortes de outras narrativas anteriores que ele eleva à condição de textos individuais. Então, tem alguns exemplos desses nas páginas do livro Pão e Sangue, cujo título é significativo, né? Tem uma questão social, tem a violência e tem, em alguns contos, a relação entre a questão econômica, né? Da falta do pão na mesa, com a questão da violência extrema. Agora, começo dos anos 90, Curitiba fazia seus 300 anos, né? Todas as comemorações que aconteceram, muitas comemorações em Curitiba. Poti Lazarotto ainda atuava, ainda desenhava, então mesmo Poti Lazarotto de Joaquim é quem ilustra todo esse livro, e esse trabalho dele ainda é muito divulgado, ainda são vendidos azulejos e coisas lá no Solar do Rosário, né? Na pandemia não sei como é que isso está, mas circulam muito essas imagens que foram feitas para esse livro, fazem parte de uma certa iconografia de Dalton Trevisan em Curitiba, são todas imagens do Poti, né, representando ali o Dalton, que usava com muita frequência durante um tempo um jaleco, uma japoninha verde, aqui representada, e que falou muitas vezes sobre a Catedral e a Praça Tiradentes, com seus ipês amarelos, e sobre os morcegos que de repente aparecem nas janelas. Então, só que o Dalton Trevisan exatamente não está, a figura do homem não está pintada aí junto com o restante dos elementos. Vejam, Poti 92, né? Então foram desenhos, foram ilustrações para este livro. Daí, muito ironicamente, é estampado o hino oficial de Curitiba, né? Aquele que o nosso prefeito Rafael Greca gosta muito de cantar, né? Certamente para brincar com essa ideia, né, de que existe uma Curitiba oficial, uma Curitiba que tem um hino que quase ninguém conhece. E aí o livro alterna contos como Pensão Nápoles, né, lá do Novelas Nada Exemplares, Lamentações de Curitiba, que é dos anos 60. A maioria dos contos é retomado, né? Uma Negrinha Acenando reaparece aqui, que a gente acabou de ver. Clínica de Repouso reaparece aqui também. E
isso é entremeado com contos novos, contos inéditos. Este é O Senhor Meu Marido, é um conto que pertence à guerra conjugal. Apareceu bem antes disso, mas acaba que eu enviei na versão de 1992. É bastante conhecido, é um conto em que João é casado com Maria, Maria o trai constantes vezes, e cada vez que ele é traído, eles mudam de casa e cada vez vão para um bairro diferente de Curitiba. É toda uma relação intertextual com um poema do Manuel Bandeira chamado Tragédia Brasileira, um poema em prosa, em que acontece a mesma coisa com as personagens, é mais ou menos como um poema tirado de uma notícia de jornal, né? Que é o exemplo emblemático do Manuel Bandeira fazendo poema em prosa, o poema meio jornalístico. Mas nesse poema Tragédia Brasileira, o Manuel Bandeira tem um discurso jornalístico e depois arremata no final, com um final bem lírico, falando da cor da roupa da mulher, que no poema do Manuel Bandeira o final é trágico, né? Já diz o título, Tragédia Brasileira. Lá o casal, que é o Misael e a Maria Elvira, percorrem os bairros do Rio de Janeiro, não os de Curitiba, né? Eles moram na Lapa, Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, por aí segue, né? Sugerindo cada vez que acontece uma traição, ele que quer manter a relação leva a família para cada um desses bairros. Inclusive, no caso do poema do Manuel Bandeira, tem muito mais bairros do que no conto do Dalton Trevisan. Mas é que a história do Dalton Trevisan não termina, tá? Ela fica ainda pela metade. Bom, quem conhece Manuel Bandeira, o tal poema tirado de uma notícia de jornal é realmente um poema tirado de uma notícia de jornal. Essa tragédia brasileira tem algum elemento, mas depois evolui, é um poema em prosa que talvez exagere, né? Na notícia não teria, sei lá, que deve ter 15 nomes de bairros do Rio de Janeiro. E termina com a polícia foi encontrá-la, né? Maria Elvira, a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul, esse contraste entre a morte, a posição e a leveza do tecido que a Maria Elvira vestia. No Senhor Meu Marido, eles passam pelo Juvevê, pelo Boqueirão, Prado Velho, vários e vários bairros. Tem um pouco de humor, né? Cada vez aparecem os monogramas de cuecas com uma inicial de letra diferente, na época que se bordava a inicial do nome do marido, né, nas suas cuecas. E tem a fala de Maria em certo momento, dispensando, né, esse João tão fiel a ela. E no final não é um conto de tragédia porque diz: sem conta são os bairros de Curitiba. João mudou-se para o Bacaxeri. De lá para o Batel nasceu mais uma filha, Maria Aparecida. Agora feliz numa casinha de madeira no Cristo Rei. Mas a história continua e do Cristo Rei a gente imagina que migrarão para outro lugar. Então, entre idas e vindas, sempre esse João fazendo questão de continuar com a sua Maria. Agora muda totalmente o registro, e esse é um dos contos que eram inéditos até então e que faz parte daquele perfil daquele outro Dalton, né? O Dalton crítico, o Dalton que abriu a boca lá no Joaquim tantas vezes para falar mal do Emiliano Perneta e dos pintores que representavam o passadismo, né? Então, nesse livro de 1992, começam a aparecer alguns comentários sobre vida literária, sobre outros escritores, cifradamente, né? Mas algo que o Dalton não tinha feito depois de Joaquim. Ele tinha ficado décadas, muitas, praticamente 4 décadas, sem falar nada desses, sem escrever
falar ele já não fala mesmo, né? E sem escrever sobre esses assuntos. E aí passou a retomar, né, aquele olhar corrosivo para um certo tipo de literatura, para um certo tipo de escritor que ele não respeita, né, que ele considera chinfrim, com humor, que nesses textos do Dalton Crítico tem, às vezes, humor negro, mas eles são bem enfáticos, né, bem desbocados, e são muito divertidos. Né? E aí ele condensa bastante a linguagem. Vamos ver um parágrafo aqui. Ele está... Cartinha é um velho prosador. Para quem que ele está dirigindo? Algum escritor que, digamos, vista a carapuça e se sinta um escritor que caiba nessa descrição, né? Nesse parágrafo, por exemplo. Ufanismo, ilha da ilusão para o simplista, cova do dragão para o cínico impostor. Sei quem é pela tua ideia torta sobre Capitu, Ivan, Gregório, Emma, Holden. Não acerta uma, pô. Contra os títulos e prêmios, testifica o teu chorrilho de falácias e enganos. Mente no sentimento, mente no adjetivo, mente nos 3 pontos de exclamação. Nadinhas de corruíra nanica, a frase feita gagueja, o lugar comum tropeça. Ai do asno pomposo com as luzes do pobre de espírito. Então, ele contra aqueles escritores que se acham, né, que frequentam certas academias, e para falar disso ele usa, por exemplo, essa expressão Ilha da Ilusão, né? A gente já comentou que era o nome da ilha no Passeio Público, que é o nome da ilha do Passeio Público, em que o Emiliano Perneta foi coroado príncipe dos poetas. Né? Contra o ufanismo, ele pode até nesse livro colocar ali o hino de Curitiba, mas a gente sabe que é uma escolha irônica, né? De tiração de sarro, aí nesse caso, com certeza. Então, esse ufanismo serve para esses escritores. E aí ele denuncia que ele não gosta desse escritor ou está sendo contra as ideias dele, porque ele é um mau leitor. Tá? Então, este outro tem uma ideia torta sobre a Capitu, do Machado de Assis, sobre o Ivan, que não sei se é um ou outro, tem mais de um personagem clássico aí, mas ele vai citando a Emma, né? A Emma Bovary, do Flaubert, o Holden, o Gregório do Kafka, né? Da Metamorfose. Ivan pode ser do Tolstói, pode ser algum outro autor russo, tem muitos personagens russos com nome clássicos, com o nome de Ivan. Mas a primeira menção, então, a algum texto que esse fulano que ele quer diminuir no discurso, a primeira exemplo é Capitu. E aí que eu faço, depois eu vou indicar exatamente quais são as leituras para a semana que vem, desse Dalton Crítico. Uma delas é o conto Capitu Sou Eu, né, que é uma ficção que envolve uma professora da Faculdade de Letras que tem uma interpretação sobre o suposto adultério da Capitu, diferente daquela... a professora tem uma opinião, o aluno tem outra opinião, e os dois têm um caso, e é um conto mais ou menos extenso, é um dos para a semana que vem, em que ele ficcionaliza, né, essa situação girando em torno da leitura do Dom Casmurro. E esse é um tema que ele frequentou muitas vezes. Né? Ele escreveu vários textos curtinhos, então, alguns deles eu coloquei no material que já foi enviado para vocês, são esses que eu peço que vocês leiam quando aparecer menção a Capitu. Tem todo esse episódio de um debate, digamos assim, que se revela nas entrelinhas de algumas coisas entre o Dalton Trevisan e o Otto Lara Rezende, que era um escritor, um jornalista muito respeitado, colunista da Folha de São Paulo por anos e anos, e que era muito amigo do Dalton Trevisan, e os textos do Dalton Trevisan e textos que o Otto Lara Rezende publicou numa certa época giravam em torno dessa questão de se Capitu traiu ou não traiu, que, como vocês sabem, é um tema bastante desgastado pelo uso, mas que ainda não tem como passar pelo ponto referente a Machado de Assis
na história da literatura brasileira, sem fazer alguma menção a esse assunto. Dalton Trevisan defende que é óbvio, é evidente que Capitu traiu. Auto Lara Rezende, nesse momento, acho que também. E teve uma questão de vestibular que acabava exigindo que o candidato da Unicamp, se não me engano, ou da FUVEST, que o candidato respondesse dizendo que Capitu não traiu, ou que não é possível saber se Capitu traiu. Alguma coisa assim, dessas sutilezas que não são tão sutis, né? Tem muita coisa envolvida e imagino... Eu sei que no ensino médio esse assunto sempre é visitado também, e para quem já está no curso há mais tempo sabe que tem algumas coisas envolvidas aí na fortuna crítica em torno de Dom Casmurro, em que em algum tempo predominou a ideia de que ela traiu, depois, sobretudo por texto de uma professora norte-americana, né, se virou completamente e se passou a considerar que Capitu não traiu. Enfim, eu falo um pouquinho mais sobre isso na próximo encontro, mas leio então o conto que ficcionaliza essas interpretações, e a gente volta a isso na aula que vem, que é sobre os pitacos críticos do Dalton Trevisan. Daí este parágrafo, depois tem esse, no Templo das Musas Paralíticas, né? Aqui já parece que ele está ridicularizando, parece não, ele está tirando sarro do templo que nos outros textos ele falava que era bacana, né? Que ele fazia parte da Curitiba alternativa, da qual ele gostava. Os poetinhas pernetas, ele termina falando: "Isto aqui é você e é o príncipe dos poetinhas pernetas, seja quem for." Então, tem um texto contra esses prosadores convencionais, tem um outro contra os poetas com cara de poeta oficial. Para terminar, os outros arquivos a gente não vai acabar não abrindo hoje, né? Tem mostrar só para vocês que 2 livros seguidos dos anos 90 foram coletâneas de mini histórias, né? Esse AE e um outro cujo título os 2 títulos também são tão breves quanto os textos são, né? AE, vê se isso é título para um livro, né? Bem diferente de novelas, Nada Exemplares, O Vampiro de Curitiba, Cemitério de Elefantes. Então, um título provocativo, né? E o primeiro haikai, o conto, como queiramos chamar, mini história, é uma dessas extrações de um outro conto de outra época. Diz: "O amor é uma corruíra no jardim. De repente ele canta e muda toda a paisagem." Aqui um Dalton mais lírico, mais positivo, inclusive. E 2, 3, 4 é assim também, só tem histórias bem curtinhas, aqui já é uma terceira edição, mas é um livro dos anos 1990, e tem aqui o 107, que fala de Capitu, e o 109, que fala de Capitu, são os outros que a gente vai comentar na próxima aula. Coloquei mais alguns de lambuja. Aí, na terceira seleção que eu fiz, né, tem o Capitu Sou Eu, do livro Capitu Sou Eu, e daí tem um conto desses de um Dalton mais lírico, mais nostálgico e mais doce, que é o Curitiba, Odores e Perfumes, que é um conto muito poético e não irônico, né, muito sinestésico. Então, destaque para essa linguagem poética de novo, de um Dalton saudosista de uma Curitiba que não existe mais, mas que lembra, né, de odores e perfumes de uma Curitiba muito antiga, e relaciona esses perfumes com os locais, os nomes das ruas, e fala de alguns endereços curitibanos, e é bastante poético. É um conto em parágrafos separados também, um conto. É um texto, né? Ele apresenta como conto. Pode ser um poema em prosa, pode ser alguma outra coisa com essa pegada
mesmo ali ele acaba falando, por exemplo, de lembrar das baforadas sentidas quando passa na frente do inferninho, de uma boate, né? Ali também está a Curitiba mais noturna, mais underground, mas é um texto que, pelo menos até onde vai a minha leitura, não tem ironia, não tem dedo apontado contra ninguém, né? É bem bonito. E depois, no outro arquivo, tem também aquele mais extenso, Maria, Sua Criada, né? Que quando eu analiso, eu faço uma relação com aquele filme Que Horas Ela Volta, sobre a vida das empregadas domésticas e a evolução econômica permitindo a coincidência, no caso, a recorrência, é que tanto no filme, que é de quê? De uns 5, 6 anos atrás, né? Foi bem comentado, aquela empregada doméstica cria a filha à distância, mas depois consegue ver a filha entrando numa universidade, né? Isso também aparece neste conto, que é bem anterior ao filme, né? Um conto de 10 anos antes do filme. É esse que tem a filha da Maria, que é doutora e faz mestrado, né? A mãe se refere ao orgulho dela em relação a essa filha. Então, a rotina, a desigualdade social, né? O lugar, às vezes invisível, às vezes de exclusão da trabalhadora doméstica que não pode participar de algumas coisas, mas tem que participar de outras. E, no final, ela explicita que ela não se sente parte da família, né? Ela sabe o lugar dela e família é outra coisa, né? Ela é a criada daquela casa. Então, de novo, dando voz a uma mulher, né? E tem mais alguns contos ali que não deu tempo também de comentar. O último livro, mais recente, é O Beijo na Nuca, e é novamente bastante lírico e saudosista, e tem bastante presente o tema da viagem. Talvez o último livro, não sei, né? Será que vai aparecer mais algum livro de Dalton Trevisan? Ainda não sabemos. Desde 2014 não tem mais nenhum novo. Vou desligar aqui a gravação.